agindo de uma maneira, todas as pessoas tentam louvar a Deus. Aqueles que creem no Evangelho de Jesus Cristo, mas Deus tem um requisito escriturístico dentro da Bíblia para nós seguir aquele requisito. E se a maneira de nós viver não preenche aquele requisito, não está perfeito diante dos olhos de Deus. Nós devemos fazer a perfeita vontade do nosso Deus. Amém? Amém. Agora, nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, na leitura, que diz que há caminho que ao homem parece direito. Às vezes nós enganamos com a nossa maneira de entender sobre a Bíblia e sobre os preceitos de Deus. Nós se enganamos. Eu creio que aqui tem muitas pessoas que vieram da Igreja Católica. Eu também vim de lá. E quando eu estava na Igreja Católica, o profeta William Marion Branham, aquele pastor dos Estados Unidos, ele disse na mensagem Perfeição, ele disse que nós, quando éramos de uma religião que não estava tão correta, mas nós era bem praticante lá, nós viemos para essa e damos um bom cristão, porque lá nós já praticava. Agora, quando nós viemos, por exemplo, uma suposição, nós viemos da Igreja Católica, e nós batia no peito que éramos católico, apostólico, romano, mas não conhecia a igreja por dentro, nunca ia na igreja, aqui também nós não damos um cristão caprichoso. Porque lá nós já não praticava. Uma vez, eu falei com um cidadão, e nós, não sei como entrou o assunto do Evangelho, e eu perguntei para ele de que religião ele era. Ele disse, eu sou católico, apostólico, romano. Eu disse, tá bom. Tu crê na Bíblia Sagrada? Ele disse, não, Bíblia para mim não. Bíblia é para os evangélicos. Para os evangélicos a Bíblia. Eu disse, me diz uma coisa, tu vai à missa todos os domingos? Eu disse, não, eu não vou todos os domingos. Tá, quantas vezes tu foi à missa esse ano? Era no 7º mês do ano. Era no 7º mês, eu lembro. Era o mês de setembro. Não, perdão. Era o 8º mês do ano. Era mês de setembro. Não, o nono mês. Era o 9º mês do ano. Era mês de setembro, eu lembro, era mês de setembro. Quantas vezes você já foi na igreja esse ano? Esse ano eu não fui nenhuma vez ainda, mas eu quero ver se vou. E ele disse que era católico, apostólico, romano. Eu disse, tá, tudo bem. Mas e as vezes que tu já foi? Qual é o livro que o padre leu lá no altar para ler o Evangelho dentro da missa? Se era a Bíblia Sagrada. Eu digo, mas como tu disse que é católico, apostólico, romano, e o padre lê a Bíblia Sagrada lá para orientar as pessoas para caminhar diante da divindade de Deus, e tu não crê na Bíblia, o que é que tu vai fazer lá então? Então um homem desse, se ele vir para o Evangelho, ele também não dá uma pessoa realmente transformada e voltada para Deus, porque lá ele já não é nada. Ele já não pratica. Agora, quando uma pessoa já é acostumado a ir aonde ele está, e ele chora diante de Deus, buscando a Deus,
fora às vezes da realidade da Bíblia, fora do entendimento que é correto, mas é porque ensinaram dessa forma para ele. Mas lá ele já se esforça, quando ele vem daqui, ele dá um ótimo praticante da verdade. Aquela semente já está dentro dele. Aquela semente já está procurando uma boa terra para germinar, uma hora certa para vir e florescer, dando bom fruto diante de Deus. Amém? Amém. Então, o que é que eu quero falar nessa noite? Eu quero falar sobre o que está escrito nessa mensagem aqui. Conferência. Hoje nós vivemos um tempo de conferência. E sempre foi tempo de conferência. Hoje é tudo por conferência. Você pede para um mecânico consertar o seu veículo, ele vai ali e conserta o veículo, deixa tudo ali arrumadinho, tal, arruma o banco para experimentar, e depois o que é que ele faz antes de tudo? Ele vai conferir, ele vai fazer uma conferência. Se ele não esqueceu nenhuma chave dentro do carro, se ele não deixou alguma conexão de fio ali desconectada, se não deixou alguma coisa frouxa, para então fazer o teste do carro para entregar ao proprietário. É tudo com conferência. Você vai no supermercado, você faz uma compra, e aí você paga aquela compra, lhe volta uma quantia de dinheiro, você vai conferir se veio certo. Depois você vai conferir a compra se veio certo. É tudo por conferência. Você confere tudo. É tudo em conferência. A conferência é uma coisa indispensável na vida humana. É indispensável. Ninguém vive sem conferir. Só tem uma coisa que às vezes nós esquecemos de conferir. É conferir se a nossa vida está corretamente ajustada conforme as Escrituras pedem que viva. A única conferência, muito pouca gente confere se a sua vida está corretamente da forma que Deus pede que viva. Se você perguntar para 90% da população existente na Terra, se ele quer morar no céu, todos vão dizer que querem morar no céu. Ninguém vai querer ficar nessa terra, porque sabe que essa terra, ela vai ser colocada em chamas de fogo e enxofre. Vai ser lançado fogo nessa terra. E ninguém quer ficar aqui. Todos querem ir para as alturas, aonde não vai atingir, aonde ele está, as chamas de fogo que vai ser lançado sobre essa terra. Todos querem ir para o céu. Mas se você perguntar se ele está conferindo a maneira dele servir a esse Deus, se está corretamente pela palavra, ele diz, não estou conferindo. Eu vivo conforme o pastor lá me ensina, conforme o padre me ensina, conforme o pregador me ensina. Não deve ser assim. Ninguém deve ficar com o que o homem diz, mas deve ficar com o assim diz o Senhor, através da palavra de Deus. Amém. Glórias a Deus. A Bíblia manda conferir. Amém. Eu creio que cada um de nós temos uma Bíblia, ou mais feinha, ou mais bonitinha, mas nós temos uma Bíblia sagrada em casa. Aponte o dedo para cima, quem tem uma Bíblia em casa? Eu quero ver. Quem tem? Quem tem uma Bíblia? Tem gente que não tem, meu Deus. Ah, não, mas... tá. Então tá bom. Falta bastante gente aqui ainda que não tem Bíblia. Deve de ter uma Bíblia em casa. Porque aí você não fica só com o que diz o homem. Ah, não. Eu vou fazer o que o pastor Pedro disse. Ele ensinou assim, não deve ser assim.
Não fique com o que eu falo, mas confira primeiro e viva com o que a Bíblia te ensina. É verdade. Você deve conferir. É verdade. Chega lá, marcar no papel, eu vou conferir. Eu admiro que aqui às vezes eu tenho irmãs até também, que a gente está pregando e ele está marcando versículo por versículo, e depois chega lá e diz, pastor, é mesmo assim como você falou. Eu vim aqui conferir, é bem como você falou. Eu li aqui na Bíblia, conferi. Eu disse, bem, é bom conferir. Nós vivemos em conferência, conferir as coisas. Se nós não conferir, nós vamos ter que engolir da maneira que veio até nós. Mas se nós conferir, às vezes nós vamos ver que tem coisas que ao homem parece estar direito, mas é caminho de morte. É caminho de morte. Nós lemos aqui agora, olha aqui, há caminho que ao homem parece direito. Ele creu daquela forma, ele acreditou daquela maneira que falaram. Mas aqui está em Provérbios, Salomão dizendo, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Misericórdia. E é um caminho. Agora, em São João capítulo 5 e versículo 39, a Bíblia manda conferir a própria palavra de Deus. Conferência é um exame. Quando você vai ao médico, o médico vai ali e vai conferir o seu corpo, a sua respiração, o seu batimento cardíaco. Ele vai fazer uma conferência no seu corpo. O que é que não está certo, que ele vai ter que dar algum medicamento, alguma substância para aquilo ser ajustado no seu corpo. Então, o médico vai fazer um exame. Exame é uma conferência. O médico vai fazer uma conferência na tua saúde. Vai conferir o seu batimento cardiovascular, suas correntes sanguíneas. Ele vai conferir tudo. É conferência. O médico vai conferir. Agora, o nosso médico dos médicos também manda conferir. Ele não diz assim, que fique com o que fulano falou, fique com o que o pastor disse. Não. Ele disse em São João 5,39, examinai. Exame. Isso é uma conferência. Examine. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, porque ela é que de mim testifica. São João 5,39. Os irmãos estão vendo como Deus manda conferir? Deus não manda confiar no que eu estou falando. Ele manda conferir, ver se está certo, como assim diz o Senhor. Amém. Ele quer que confira. E tem outra. Deus está conferindo também a minha vida. Ele exige de mim. Ele falou em Tiago capítulo 2, versículo 12. Assim falai e assim procedei. Ele quer que eu viva o que eu estou falando aqui. Porque se eu falar aqui para vocês e viver outro tipo de vida lá no dia de amanhã, não está correto diante de Deus. Não. O assim diz o Senhor, não está sobre quem prega, então a igreja passa a não ter bom sucesso. Eu primeiro tenho que viver, para depois falar aquilo que eu estou vivendo. E não falar aquilo que eu não consigo viver. Deus exige. Ele disse lá em Tiago 2:12, assim falai e assim procedei. Quando ele disse que examine a palavra em São João 5,39, em Tiago 2:12, ele diz que nós temos que proceder da maneira que falamos. Então, o que é que eu estou falando aqui nessa noite? Que nós devemos conferir a Bíblia Sagrada, examinar a Bíblia, examinar as Escrituras, como diz em São João 5,39. Mas eu também tenho que examinar se a minha vida, eu tenho que conferir se a minha vida está correta com aquilo que eu estou ensinando a igreja para viver. Aleluia. É verdade. É verdade.
Aleluia. Porque nós somos representantes de Cristo aqui atrás desse altar, e Jesus disse que Ele deu por exemplo, que assim como Ele fez, façamos também. Então eu devo de fazer da maneira que Deus pediu, para pedir que a igreja faça da maneira que eu ensino. Amém? Amém. Isso é muito importante. Agora, conferência. A palavra de Deus, ela é tão sigilosa e é tão criterioso falar sobre Deus. Irmãos, eu quando entro aqui atrás, que eu venho subindo aqui, nessa calçadinha aqui, ó. Quando eu vou chegando aqui, que eu subo aqui, ó, nessa calçada aqui, o meu pé aperta no sapato. Eu me sinto assim muito perplexo. Eu me sinto assim responsabilizado em vir aqui, porque eu vou falar sobre as coisas divinas de Deus. Muitas pessoas têm vontade de vir aqui atrás do altar e falar alguma coisa aqui. Mas, meus queridos e amados irmãos, vocês não imaginam a tamanha responsabilidade de vir aqui atrás desse altar para falar sobre coisas que comprometem ou então beneficiam as almas. Olha a minha responsabilidade. Se eu ensino uma coisa, que eu tiro os irmãos da direção do céu. E muitas pessoas, hoje, irmãos, existe os pastores chamados. Pastor chamado por Deus. Mas existe os chamado pastor. Ele só é chamado de pastor. Mas ele não é pastor chamado. E aí ele não entende a tamanha responsabilidade de falar sobre a divindade de Deus, o GPS, que dá o endereço para ir até Deus. E ele vem para o altar muitas vezes fazer algo sem estar preparado, e ele não sabe o tamanho do critério, o tamanho da responsabilidade que tem de falar sobre Deus. Ele não entende que ele pode comprometer almas ao inferno. Quantos pastores ensinando de forma errada? Quantos? Quantos pastores que ensinam fora da verdade? E eles acham que estão fazendo a coisa correta. Meu Deus. Irmãos, se for para eu falar algo fora da verdade, eu falo isso como um pedido, uma oração, que Deus me tire daqui o mais breve possível. Porque eu sei o desejo que está no coração de cada um de vocês. O desejo de cada um de vocês é o mesmo desejo que está aqui no meu coração. Amém, aleluia. É nós irmos para as alturas naquele dia que for lançado fogo nessa terra. Os irmãos já imaginaram? Eu posso colocar o Júnior agora como referência, a Franciele, com aquela menininha tão lindinha. Saber que naquele grande dia vai ser arrebatado um povo para subir as alturas, e com uma coisinha lindinha dessa aí ter que ficar na terra para queimar no fogo? Essa terra vai virar em chama. A Bíblia diz que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo vai vir ao chão. Vai ser lançado fogo e enxofre. Posso botar a vida do irmão Adriano, da irmã Ariane, aquelas criancinhas lindas. Chegar no dia que crianças todas não vão ter culpa, elas vão direto ao céu. E aí a criança subir e o pai ficar, e meu Deus, eles foram, eu fiquei.
Agora voltamos para onde está a maior responsabilidade? A maior responsabilidade, a Bíblia diz que está sobre os ombros de quem ensina. Se eu ensino errado, tudo vai dar errado, tanto para mim como para vocês. Mas nós temos que examinar as Escrituras, irmãos. Examinar as Escrituras. A Bíblia diz, São João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidas ter nela, vida eterna. Não na igreja, não na religião, não no que nós pensamos, mas sim nas Escrituras. Ficou um livro registrado para livrar uma nação dos males que virá nesses dias. Agora a Bíblia diz, nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. A Bíblia chega a dizer que se tiver dois numa cama, haverá de um ser levado e o outro ser deixado. Por quê? Tem homem que quer vir para a igreja e a mulher não quer vir. Tem mulher que quer vir para a igreja e o marido não quer vir. Tem homem que obedece a palavra de Deus, obedece às ordens da igreja e a mulher não quer obedecer. Tem mulher que às vezes obedece às ordens de Deus na igreja e o homem não quer obedecer. Por isso diz que nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Quantos ensinamentos da Bíblia que a Bíblia pede que faça e as pessoas ficam endurecidos com medo de obedecer à santa palavra de Deus? Agora, irmãos, às vezes as pessoas dizem assim, não, eu quero ser batizado, porque se eu ser batizado, eu já vou ter uma outra vida, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente, eu nasci de novo. Batismo é arrependimento do passado, mas não é uma garantia para o futuro. Batismo nas águas é um arrependimento do que você fez no dia de ontem, no passado, mas para o futuro tem que receber uma transformação em Deus e um novo nascimento em Cristo Jesus. É verdade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz, João Batista falou, deixou escrito, porque na verdade João Batista vos batizou com água, mas vós sois batizados com o Espírito Santo não muito depois desse dia. Nem é no mesmo dia que você vai receber o selo da promessa. Quando você realmente nasce do Espírito, que você batizou com o Espírito Santo, aí sim, aí você nasceu de novo. Você sabe o que é nascer de novo, irmãos? É você não ter mais o desejo de fazer aquelas coisas erradas que você fazia. Tem muitas pessoas que dizem assim, não, eu não bebo mais, eu não fumo mais. Ah, Deus o livre, se meu pastor souber que eu